Mas isso que você falou sobre homologação de sentença estrangeira é um assunto muito importante aqui no Garreta Law. Eu sei que vocês fazem esse tipo de trabalho. Que outras áreas ou que outros documentos, o que mais está a respeito de homologação estrangeira? Que outros assuntos, né, que outros problemas, que outras questões que o imigrante tem que ele precisa fazer essa homologação? Por exemplo, empresas que têm contrato aqui no Brasil e tem alguma decisão que é daqui que vai produzir um efeito no Brasil. Se você quer que a decisão daqui produza o efeito no Brasil, você também tem que passar pelo crivo da homologação de sentença estrangeira. Guarda de crianças, inclusive, semana passada a gente teve uma grande vitória aqui no escritório, que foi um caso que nós conseguimos a guarda total. Você lembra lá no início que a gente conversou sobre a guarda total, tanto a física quanto a legal, para um pai. E eu conversei com ele. Tá, aqui nos Estados Unidos você vai conseguir fazer tudo. Mas se você for para o Brasil, ainda no Brasil, a mãe é a mãe. Nós temos que passar pelo crivo da homologação da sentença estrangeira. E nós conseguimos que o Superior Tribunal de Justiça garantisse, né, e reconhecesse o julgamento que foi feito aqui em Massachusetts. Então, agora ele tem a guarda total aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Por exemplo, se ele for para o Brasil e retornar, quando ele retornar para os Estados Unidos, ele não precisa da anuência da mãe. Ok. Ele pode ir no consulado, fazer o passaporte do filho sem que a mãe assine também. Ele vai ter total poder sobre o filho dele. Então, a palavra homologação, né, uma palavra até bastante rebuscada, mas assim, homologar então seria validar aquilo que está sendo feito, ou seja, todas as vezes que você faz uma movimentação de algum tipo de documento seu aqui dentro, você precisa, para que isso tenha um efeito, né, quer você volte ou não para o Brasil, mas você precisa homologar, você precisa validar isso, e aí tem esses caminhos jurídicos que são necessários percorrer para que isso seja feito. Sim, em relação às decisões de cortes estrangeiras, né? Para aquela decisão ter efeito no Brasil, ela tem que passar pelo Tribunal de Justiça. Na realidade, checar se os procedimentos foram seguidos. Se a legislação ela atinge alguma legislação brasileira, checar se aquela decisão foi justa, se a outra parte teve a oportunidade de se defender, né? Então, é mais uma checagem de procedimento e de ver se a decisão ela seguiu princípios e preceitos que a legislação e a Constituição brasileira exigem. É praticamente isso. É muito interessante, né? Mas tem a ver com a soberania do país, né? Imagina um juiz decidindo questões aqui no Brasil. Daqui a pouco vai dominar o Brasil. Então tem a ver com a soberania do Brasil. E a homologação, assim, de forma prática, até uma curiosidade para quem está acompanhando o vídeo, é o quê? É uma assinatura? É um carimbo? O que é feito no documento que demonstra que ele foi homologado? Ou isso a gente usa no Brasil a palavra averbação em cartório. Tem a ver isso? O que é, na prática, homologar um documento? Existe isso também, né, da assinatura, de ter certeza que está certo, mas em relação às questões jurídicas, a homologação de sentença estrangeira é uma decisão, né, do Superior Tribunal de Justiça, falando que aquela decisão estrangeira ela tem validade jurídica, tem efeito jurídico no Brasil. É praticamente isso. É lógico que dependendo do tipo de documento, né, dependendo do tipo de decisão, você vai ter que tomar outros procedimentos. Por exemplo, no caso do divórcio, se você homologar o seu divórcio, aí você vai perante o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça diz sim,
nós concordamos que essa decisão ela é justa, segue os preceitos do direito brasileiro, a outra parte teve o direito de se defender. Concordamos. Aí, com aquela decisão, você vai no cartório e registra, aí faz a anotação, né, na certidão de casamento, falando que agora você está divorciado, faz a averbação na sua certidão de nascimento, falando que você se divorciou, e foi através de uma homologação de sentença estrangeira. Então, cada documento vai ter um procedimento e um prazo diferente também. Diferente. Esses processos junto de homologação, eles são processos um pouco mais demorados, né? Não é de uma hora para outra. A gente tem assim bastante. Eu acho que tem a ver com o trabalho também. As homologações aqui no escritório, elas saem em um prazo bem rápido comparado com outros lugares. Mas vai depender da agenda do ministro, né? E muitas vezes, especialmente casos que tem criança, remete para o Ministério Público para checar se concorda. Então tem um procedimento e demora um tempo. Em média, dura em torno de uns 8 meses, por exemplo, a homologação de um divórcio.